Olá, amigos das artes, amantes das artes, muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Márcio Petroni, eu sou artista plástico e tenho muita alegria em recebê-los nesses vídeos, sempre para falar de arte, para pensar em arte, para discutir arte, ok? É sempre um ponto de vista particular dos meus sentimentos, das minhas preferências, das minhas predileções. Eu não tenho intenção de atacar ninguém, pelo contrário. Sou a favor de todas as manifestações artísticas, porém com algumas ressalvas em relação à imposição única e exclusivamente de um estilo, ok? Então, bem-vindos, vamos juntos. Para quem já me conhece, acompanha meus cursos, acompanha os meus vídeos, muito obrigado pela presença, espero que você continue. E para quem está chegando agora, muito prazer, bem-vindo e vamos lá, vamos juntos com a arte sempre. Bom, nesse vídeo eu decidi falar de um assunto bastante polêmico, bastante questionado ao redor do mundo, que é um pouco de arte contemporânea. A arte contemporânea se iniciou mesclando-se ao modernismo, né? A arte moderna, muitos historiadores e conhecedores de arte dizem que começou no impressionismo, né? Ali a dissolução já das linhas, das formas de composição, não havia tanta preocupação em relação a se fazer uma obra de equilíbrio, de refinamentos estéticos e tal. Não. Era captar a luz em pinceladas rápidas, pequenos formatos, né? Então já foi uma grande revolução na história da arte, o impressionismo. Em sequência do impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, aí começam a entrar as vertentes modernistas, né? O dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, o fauvismo e tantos outros ismos, né? que fizeram parte do modernismo, que são movimentos tão ricos, né? Tão interessantes. E devem fazer parte, sim, do panteão de períodos da história da arte, né? Ok. Logo depois disso, então, nesse período, Marcel Duchamp, que foi um nome muito importante na história da arte e que fez o seu mictório, né? Conhecido o seu mictório assinado em 1917, né? Em exposição no Museu Pompidou. Essa peça é uma crítica à indústria, né? À indústria, ao comércio de artes, ao que já se foi feito com valia preponderante, né, para o mercado de artes da época, para as críticas, né? Então não deixa de ser um desprezo a tudo que se foi feito. Bom, o desprezo é um sentimento um tanto quanto difícil, né, para nós convivermos, né? Não é fácil desprezar e não é fácil ser desprezado. Bom, quando entramos na contemporaneidade ou na arte contemporânea, nós temos que pensar muito nisso. Temos que pensar na explosão, na implosão, no desprezar, no ser desprezado. E isso tudo tem muito a ver com angústias, com dificuldades psicológicas, com necessidade de revolução, né? Não deixa de ser o modernismo um período extremamente revolucionário e principalmente depois do pós-guerra, né? Depois de 1950 para cá, que os movimentos contemporâneos começam a tomar força e corpo com a pop art, depois com a arte conceitual. E é dessa que eu quero falar. A arte conceitual ela foi criada na década de 60, final da década de 60, década de 70, que era um período de intensa reformulação e revolução e transformação das culturas, né? Dos nossos preceitos morais, né? Então, nessa arte conceitual, o mais importante passou a ser a ideia, o conceito de uma obra de arte, né? E nesse conceito, uma liberdade de criação absolutamente destituída de belezas, de refinamentos, de técnicas, de tudo que se havia feito anteriormente na história da arte. Então, para se fazer uma composição conceitual, não se necessitava de nenhum mais desses componentes. Do belo, do equilíbrio, da composição, do domínio de matizes, de pintura, de recursos técnicos. Não. É uma ideia. Então, por exemplo, se eu tiver uma ideia de pendurar um prego, estou tendo essa ideia agora.
pendura um prego, prego é ferro. Então vamos supor que um prego pendurado por um barbante no museu, ele representa a oscilação do ferro e da ferritina no nosso organismo. Ele representa o vínculo dos andaimes que balançam à mercê do vento, à mercê das transformações climáticas do planeta em relação aos alicerces que constroem a verticalização das nossas metrópoles. Então, essa é a ideia da obra de arte, o conceito está ali, está feito. O espectador, ele olha aquilo, muito dificilmente ele vai chegar num conceito desses, né? Aí sim, ele vai lá no canto da parede e vai ler. Ele vai ler uma descrição da obra conceitual. E ele vai ler esses preceitos todos, da ferritina, dos andaimes e tal. Ok. Ele pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima ideia a respeito desse prego pendurado no barbante. Então, esse é o conceito dessa obra de arte. Ok, muito bem. A arte passou a ser conceitual. E de um tempo para cá, eu acho que essa arte conceitual ela tem se expandido de uma forma um pouco totalitária demais, para o meu ver. Por quê? Não que eu seja contra, não. Pelo contrário, eu acho que tem que ter espaço para todo tipo de revolução, ou para todo tipo de invenção, e de arte. Faz parte da nossa época. Faz parte da destruição, da revolta, dos valores econômicos, da indústria, dos excessos, da ostentação. Esses sentimentos eu acho que faz muito parte sim dos artistas, que são um satélite aberto às grandes transformações. Eles preveem o futuro, né? Os artistas, de forma geral, são muito sensíveis. Então, evidentemente que eu não sou contra. O que eu sou contra, isso sim, é impor a arte conceitual e a arte contemporânea, excluindo toda a anterioridade de belezas, de técnicas e de maravilhas que o ser humano já fez. É excluir Bernini, é excluir Rembrandt, é excluir Hans Holbein, é excluir Velázquez, é excluir todos os grandes gênios, excluir a grande estética da música de Rachmaninoff, de Prokofiev, de Beethoven, de Mozart, de Bach, e por aí vai, né? Miles Davis, John Coltrane, e tantos grandes mestres que já viveram e deixaram obras magnânimas. Então, para você, jovem, que está estudando para ser um curador, não despreze isso, né? Isso faz parte das grandes estruturas de combinações moleculares esplêndidas, de excelência da espécie humana, né? Então eu acho que ficar estudando a arte contemporânea, a arte conceitual, a arte povera, a land art. Land art é fazer intervenções de grandes proporções na natureza, né? E isso altera a paisagem, né? A arte povera, povero, em italiano é pobre, né? Então é uma arte feita com objetos pobres, né? Para praticamente quase escombros, né? E eu acho que a arte conceitual ela está muito perto disso. É como se fossem escombros, né? O belo foi escondido, o belo foi explodido, o belo foi implodido. Tem sentido nisso? Será que é válido nós ficarmos, por exemplo, a arte conceitual e a arte contemporânea ensinadas nas universidades, né, nos cursos de arte, e toda a anterioridade da história da arte é desprezada, é excluída, não interessa mais. Isso eu sou contra, né? Eu acho uma pobreza realmente desprezar a obra de Bach, desprezar a obra de Rembrandt. E pensando uma coisa, o conceito não é o prestígio e o privilégio da obra conceitual. O conceito está presente em qualquer coisa que se faça em arte e em engenharia. Vocês concordam? A arquitetura é feita com conceito, a arte é feita com conceito. Hans Holbein, um grande pintor, que tem um quadro que chama Os Embaixadores, que talvez seja a sua obra mais famosa, um quadro grande de 2 metros por 2 metros, pintado em 1533. E esse quadro ele é construído com todos os objetos de alta tecnologia da época. Então aqueles 2 homens posicionados são como os grandes pensadores, os grandes cientistas, os grandes artistas, né? Toda essa energia está contida na aparência desses 2 homens, com altivez
com objetos de alta tecnologia da época em volta deles e com uma curiosidade, uma característica muito interessante desse quadro, que é um crânio no chão em perspectiva anamórfica. O que é isso? Nós precisamos fazer um desvio da percepção do quadro. É como se eu pegasse um quadro meu aqui, tivesse um negócio esquisito aqui que eu não reconheço, e eu tenho que ir no canto dele para perceber a forma que nós reconhecemos. Então aquele crânio está em perspectiva anamórfica. Hans Holbein pintou esse quadro dessa forma, é muito curioso. Quando eu vi esse quadro na National Gallery em Londres, eu vi várias crianças deitadas. Quando eu entrei na sala, por que aquelas crianças estão deitadas, né? No cantinho da sala? Elas estavam realmente verificando a posição aonde você consegue ver o crânio. Então, o que esse quadro representa? O que quer dizer? A tecnologia, a postura digna e grandiosa desses dois homens inteligentes e prestigiados pela abundância de seu tempo, e ao mesmo tempo a finitude, a morte, o crânio, né? Todos os instrumentos são passageiros, todas as dignificações são passageiras, todos os estilos e os períodos de arte são passageiros. Nada fica, nada permanece. Então, querer ter a prepotência de se dominar a história da arte com só um período, eu acho que é de uma pobreza absurda, principalmente nos tempos que vivemos, que temos acesso a tudo. Temos acesso à pesquisa, temos acesso às grandes obras já feitas. Então é um grande desperdício. Por isso que eu acho que a arte conceitual, e como se não houvesse conceito em Hans Holbein. Hans Holbein não teve um conceito para fazer esse quadro, ele não teve ideias, não teve arquitetura. A diferença é que o conceito de Hans Holbein reflete com compreensão, de certa forma acessível a seu público, a estética que ele quis mostrar, muito diferentemente da obra conceitual, que muitas vezes nós nunca vamos descobrir o que o artista quis mostrar. Então o artista está livre, absolutamente livre, às vezes nem ele sabe a ideia que ele quer passar, né? Então, é como eu vi uma garota no YouTube um dia desses falando, ela tinha uma fruta na mão, ela fala, essa fruta pode ser, pode não ser, pode se pensar nela, pode não se pensar nela. Então a arte conceitual é isso. Você está livre para chegar na frente de um objeto, seja ele agradável ou desagradável, na maioria das vezes é desagradável, né? E começar a fazer enredos criativos, né? Olha, eu acho que isso deve existir sim, porque são ideias, são criatividades, não sou contra isso, mas eu acho que deveria ter um nome mais específico. Simpósio de ideias universais, por exemplo, né? Simpósio de ideias, exposição de ideias, coisas dessa natureza, que eu acho que são mais adequadas para exprimir a condição que ali está inserida, né? Eu acho mais interessante. Pode-se pensar isso como arte? Se não pode-se pensar, incluir isso e excluir tudo o que há de belo. Eu vi uma curadora esses dias falando que o belo, que vem do século XIX para cá, agora, em 1960, 1970, ele foi destituído, né, com a arte contemporânea e com o movimento da arte conceitual. Engano! O belo existe desde os primórdios do ser humano, da espécie humana, do Homo sapiens, lá atrás. Nas cavernas rupestres, os desenhos já buscavam a forma da beleza. A arte egípcia é de uma beleza, de ostentação, de dignificação da potência da imagem humana incrível. A arte egípcia é extremamente bela. A arte dos chineses é bela. A arte bizantina é bela. Então, o belo ele está inserido na obra de arte ou na expressão da humanidade desde os primórdios. Isso não quer dizer que o caos, que a destruição também não esteja presente desde os primórdios. Está, sim, mas também representado de uma forma bela, porque pode existir beleza no caos. Pode existir uma composição estimulante, intrigante, provocativa, sim. E o que a arte conceitual fez é destituir todo esse tipo de composição, de
Não precisa, você faz um enredo, o artista faz, se não for necessário não faz e tal. Inclusive, em 2006, um senhor de 77 anos entrou no Museu Pompidou e quebrou o mictório de Marcel Duchamp com uma marretada. E ele foi preso, evidentemente, e tal, foi um ato de agressão. E o que ele falou? Ele falou que o próprio Marcel Duchamp aprovaria a performance dele de quebrar a sua obra. Porque é uma performance de exercício contemporâneo. Ele foi lá e fez uma manifestação quebrando, destruindo uma suposta obra de arte. Tá? E Marcel Duchamp aprovaria isso. Sim. Então, às vezes eu me pergunto, eu já vi curadores nervosos, né, porque de não impor de forma veemente essa estética contemporânea e excluir toda a anterioridade das belezas históricas da arte, como se fosse uma imposição. Não interessa mais, a estética não interessa. Olha, eu duvido que os artistas contemporâneos saiam de suas exposições após venderem obras por valores bastante acentuados. Eu duvido que eles vão a um restaurante e peçam um prato desarmônico, e peçam uma bebida desarmônica, e vivam numa estética ou numa condição em seus lares desarmônica, caótica. Eu acho que não é bem assim. A harmonia, ela faz parte da nossa estrutura. Nós somos fadados à harmonia e somos fadados ao gradativo. Eu vi uma outra garota esses dias falando que as pessoas que não estão na arte conceitual, elas vestem o manto da verdade. Não é verdade, imagina. Eu acho que quem quer vestir o manto da verdade é quem está na arte conceitual. Porque o conceito faz parte de todas as épocas da história da arte. Faz parte dos impressionistas, faz parte dos expressionistas, só que com uma estética diferente. E hoje, por exemplo, eu tenho um tipo de trabalho, eu gosto do trabalho figurativo, eu gosto da técnica acadêmica, gosto de aperfeiçoar técnicas, e como eu, tem centenas, milhares de artistas ao redor do mundo de alta qualidade, de desenvolvimento, de desafio, de ensinamentos e tudo mais. E o que se faz com isso? Joga-se todos esses artistas e esse espaço, essa elaboração toda, que vem se conquistando ao longo das décadas e dos séculos na lata do lixo, em detrimento de ideias interpretativas. Eu posso chegar, essas ideias eu posso ter dezenas aos dias, dezenas. Eu posso ter uma sequência de ideias, eu olho para um objeto, eu crio uma ideia. E eu posso colocar no salão. Bom, mas qual que é o curador que vai me colocar nesse salão para que a ideia de Márcio Petroni seja um conceito escolhido? Porque ideia brasileira não falta, né? Não falta para os brasileiros as ideias. O brasileiro é o rei, o gênio da gambiarra, né? A gambiarra não deixa de ser um conceito improvisatório para que dê continuidade à fluência da vida, né? Então, eu acho que o brasileiro é conceitual por natureza, né? Eu acho que o conceito faz parte. Não é para se elaborar tanto a ponto de virar a exclusividade da arte da atualidade, né? Então, deve existir, sim. Eu ficaria curioso se houvesse um museu, por exemplo, impressionista e um museu de arte conceitual bem do lado. E os dois precisassem viver das suas bilheterias. O que aconteceria? Vocês têm dúvida? Vocês se lembram da exposição impressionista em São Paulo? As filas, vocês foram? Eu fui, às 3 da manhã, logo no final, que era o único horário que era possível entrar naquela exposição. Eu tenho visto as exposições contemporâneas porque me interessa ver a criatividade humana, claro, e tem artistas espetaculares na arte contemporânea e até na arte conceitual. São raros, mas tem ideias muito interessantes. Sim. Agora, um museu inteiro, salas e salas, só nessa linguagem, me soa como uma falta de inteligência, uma falta de bom senso, desprezar tudo que já se foi feito de qualidade, né? Então, para você que é jovem, que está estudando curadoria, está estudando arte, eu faço um apelo para você. Não despreze tudo que já foi feito. Pesquise os grandes compositores da música, do jazz,
do blues, do rock progressivo, das músicas folclóricas e regionais. Vamos pensar na arte indiana, né, na música indiana. Aquilo é uma potência delicada e ao mesmo tempo pulsante, quase transcendental. As tabas, as cítaras, né, de uma sonoridade incrível. Então, existe beleza e existe conceito em tudo que já se foi feito. Não precisa se fazer uma apologia ao horrendo e ao escombro e reduzir a arte só a essa apologia. Vocês concordam? Então eu faço esse apelo para vocês, pesquisem. Pesquisem os grandes pintores da história, Francis Bacon, Lucian Freud, que está bem perto da gente, que vocês devem conhecer. Eu amo o trabalho de Lucian Freud, né? Adoro o trabalho de Francis Bacon, com as suas cores pungentes e suas formas elegantes, e a morte presente, né, o desespero. Francis Bacon teve uma vida sofrida, difícil, né, permeada de entorpecentes e foi um homem incrível, de inteligência, de sensibilidade. Né? O pobre Basquiat, que sofreu tanto com a heroína. Né? Gosto do trabalho do Basquiat também, gosto da street art. Né? Tem coisas interessantíssimas nas ruas das grandes metrópoles ao redor do mundo. Né? Então, isso, na verdade, eu acho que existem duas vertentes. Ou se absorve, como eu vi uma menina, depois que você entende a interpretação conceitual, muito difícil, você entra nisso e você não volta mais. É como se não fosse possível voltar, eu acho um grande engano. A arte é a liberdade de ir e vir. A arte é a liberdade de ir para o passado, de pesquisar, de se projetar para o futuro e de ver que a arte conceitual também pode ser uma grande ideia esdrúxula de um período e que daqui décadas pode ser completamente desprezada e falar, puxa, que período pobre, que idade das trevas, né, que tivemos ali com a arte conceitual. Ou então não, ou então realmente quantas ideias saíram dali, que foram até para os desenvolvimentos científicos. A ciência se serve da sensibilidade e da criatividade dos artistas, né? Essa liberdade me interessa, ok? Então, para vocês, jovens estudantes, jovens curadores, busquem essa liberdade, essa flexibilização de ir entender a arte do passado, de ver o que os artistas construíram, para chegar na arte conceitual, para chegar na arte pólvera, o porquê desses conceitos. Então, essa ilustre curadora errou profundamente em dizer que o belo do século XIX para cá, que foi feito do século XIX para cá, isso é um absurdo, o belo está presente nas nossas condições. Né? Muitas vezes, artistas famosos, e mesmo com essas características estéticas, têm belos carros, têm belas casas, comem belos pratos. É como se me oferecessem um prato de xaxim calcinado com pneu flambado a óleo diesel. E esse prato eu tenho que engolir. Nós não queremos comida ruim, nós não queremos colocar nas nossas bocas, nos nossos sabores mais deliciosos, uma coisa esdrúxula, ruim, feia. Então, ao mesmo tempo, num restaurante, comer uma comida harmônica, bela, bem combinada, bem montada, uma bela taça com um vinho delicioso, saboroso, equilibrado de sabores, de aromas. Quem não gosta disso? Me diga qual é o artista que não se aproxima desse tipo de harmonia, de estética e de melodia, né? Para onde vai o que se ganha? Vai para fazer mais escombros para o resto da vida? Uma época eu estava estudando francês, quando eu estudava com a minha professora, que era francesa, grande mestra, foi uma pessoa importantíssima na minha vida, faleceu com mais de 95 anos, e eu tive a felicidade de conviver com ela durante 15, talvez quase 20 anos da vida dela. Né? Ela era francesa, ela nasceu no Palais Royal de Paris, na Primeira Guerra Mundial, que foi transformado em maternidade. Né? Uma pessoa com uma cultura, com conhecimento, com uma sensibilidade, e ela sempre me provocava. Ela falava assim, Monsieur, você vai ficar pintando paisagenzinha a vida inteira? Eu gosto de pintar paisagem, né? Gosto das paisagens brasileiras, gosto da técnica, gosto das temperaturas das cores, da perspectiva aérea e tudo isso. Eu acho uma coisa deliciosa, uma arte
bastante nobre, né? Pintar, gosto de anatomia humana, gosto do abstrato, eu também tenho uma série de trabalhos abstratos e tenho uma série de criação particular, intitulada Fauna Íntima. Falarei disso em outro vídeo para explicar o conceito dessa construção, ok? Então ela falava isso para mim: você vai pintar paisagenzinha a vida inteira? Ela estava sempre me provocando, justamente para mexer com essa transitoriedade natural dos tempos e dos ciclos e da arte e dos nossos hormônios, né? Então eu acho que os jovens, de fato, numa idade de 20, de 30 anos, a veemência ao apego e a credibilidade de o que eles sentem e do que eles pensam pode se tornar uma coisa realmente de potência além das fronteiras de limitação. É natural que aconteça isso. Eu compreendo. Eu já tive 20 anos também, eu já tive 30 anos. Ao mesmo tempo, despreza-se as qualidades mais maduras, né, dos artistas. Então, se muda tanto o tempo todo, nós nunca vamos aproveitar as qualidades de maturação de um ser humano, de um artista, de um músico. Quando ele começa a ficar bom, entra um movimento que despreza, que implode, que destrói tudo. Eu vi curadores falando: a arte conceitual, ela destrói, ela explode, ela queima, e vai, por aí vai. Interpretações múltiplas sobre algo que tem sentido, sobre algo que não tem sentido. O artista pode expressar alguma coisa que não tem sentido nem para ele. E através de uma bula descritiva ou não, ou seja, é a liberdade absoluta, mas que leva... Aí, bom, mas é a nossa interação, né? Então eu chego lá e vou... Mas aí se eu entro nessa também, como um turbilhão de... como a menina disse, que é um caminho sem volta, entra-se ali. Então eu olho para a torneira do meu banheiro e começo a pensar, né, no movimento giratório, na gravidade, se eu estou no hemisfério norte ou sul, como a água vai entrar rodando para que lado na pia. E aí eu olho para outra coisa, olho para uma luz, eu penso a luz de Thomas, né, de como ela foi inventada, eletromagnética, o sol, e começo a criar uma obra. Então, tudo vira obra de arte. Qualquer ideia, qualquer observação e qualquer conceito que se dê é uma obra digna de uma grande sala de museu. É assim. É assim. Então somos todos artistas. É essa a ideia? É. Mas se somos todos artistas, por que tão poucos valem tanto? Quais são os eleitos para valer tanto? Porque tantos são desprezados e jogados na lata do lixo. Eu tenho a sorte, na minha carreira de artista plástico completamente individualizada e independente, tive bons professores, continuo estudando sempre, pesquisando, aprendendo ininterruptamente, pesquisando todos os períodos. E me afeiçoo por todos eles, mas não com uma coisa única, sempre com um motivo transitório. Então qualquer curador com sobrenome, com títulos, ou seja lá o que for, quiser empurrar para cima de mim alguma coisa como o conceito vigente e esse é o que deve só existir, vai perder tempo. Porque o meu trabalho vende. E tem que vender. Tem que vender por quê? Talvez a senhora Yoko Ono não precise vender um trabalho. Eu vi a exposição de Yoko Ono em Nova York. Havia uma maçã em cima de um pedestal, mordida, uma maçã verde, a Big Apple, tá bom? Que genial! Puxa vida, que genial! Eu acho que é genial se alguém passa ali, pega aquela maçã e sai comendo. Isso eu acharia uma performance genial. Ficaria só o pedestal com o nome de Yoko Ono e continuaria sendo genial para tantos espectadores e apreciadores de Yoko Ono. Isso é arte conceitual, né? Está aquém e além de críticas, de observações. É a liberdade absoluta? Não sei. Para mim, liberdade sempre teve vínculos. Para mim, a liberdade é vinculada e o desenvolvimento é gravitacional, sempre fadado à gradatividade e à gravidade, né? E a gravidade estética
vai depender, sim, da qualidade filosófica, intelectual, psicológica do artista. Da qualidade, que se faz com muitos anos, com décadas. Então, essa arte conceitual que lança jovens no mercado com idade muito tenra, sem conhecimento filosófico, sem conhecimentos psicológicos, sem conhecimentos dos próprios hormônios, da própria natureza, conhecimentos literários. Não importa mais nada, não importa nada disso, só importa a ideia. A ideia é imediatista. E, de fato, é necessário destruir todo o belo para que esses jovens possam ser os gênios vigentes. É evidente, né? Agora, nós engolimos isso? Você engole uma comida ruim? Eu duvido que esses curadores e esses artistas engulam uma comida ruim. Não engolimos. Por que os nossos olhos precisam beber uma visão ruim? Por que os nossos ouvidos precisam comer, deglutir uma música ruim? Por quê? É relativo? Claro que é relativo. Mas existe um consenso de beleza, né? Existe um consenso contundente, inclusive. A música tem coisas contundentes. Existe uma obra mais contundente do que a obra de Egon Schiele, a obra de Francis Bacon? Né? São obras potentes, são obras incisivas, a obra de Otto Dix, a obra dos expressionistas alemães. Então são trabalhos extremamente interessantes e potentes em sua estética, né? Não precisa se destituir tudo para ter altas qualidades, né? Mesmo assim, é necessário que se mantenha. Sim, eu faço questão de ver num futuro breve as exposições conceituais aonde ficarão no imaginário e no afeto populacional, né? Aonde ela estará? Eu não tenho muita dúvida que... Eu tenho visto as bienais e tudo mais super vazias, né? Ela é permeada por um nicho de interesses que se dispõe a entender aquilo, a cultuar aquilo e a idolatrar aquilo, né? Faz parte, tudo bem. Eu acho que faz parte dos novos movimentos, das expectativas dos estudantes, né? Mas quando conhecemos alguma coisa a mais do que só um período moderno ou um período contemporâneo da arte, temos mais acesso a mais informações, começamos a conectar mais coisas, inclusive o próprio conceito de criação vai ficando mais elaborado. Então, para você que é artista conceitual, se você tiver mais informações, mais refinamentos, é muito interessante. Bom, mas aí pode-se pensar também, mas eu nasci numa comunidade sem recursos, sem condições. Sim, isso eu acho maravilhoso que a arte faz. A arte inclui essas pessoas que se esforçam, que querem chegar em algum lugar, querem desenvolver suas capacidades. Então, por via da arte e por via do esporte, a pessoa consegue uma inclusão social, sim, com muito esforço, infelizmente. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que todas as circunstâncias de desenvolvimento estivessem no lugar das comunidades, né? E não só as pessoas tendo que viajar tanto, entrar num ambiente tão diferenciado, tão supostamente arrogante, né? E eu compreendo isso. Já passei muito isso na minha própria pele, né? É natural que passemos por isso, né? Porque, a não ser que se tenha uma arrogância instituída dentro de si, a ferro e fogo, não é possível, não é possível. A base de quê? De títulos, de quantias monetárias? Sim, é isso que se faz, né? E não é, eu também não fico tão surpreso com as destruições que se fazem, né? Destruir os gênios, destruir os artistas de alta qualidade, de alta capacidade ao longo da história, porque precisa se dar espaço a esses jovens, ingênuos muitas vezes, e que vão fazer girar o mercado, né? Esse lado é muito evidente, é muito claro. Precisa-se destruir o patrimônio público de belas casas, de belos edifícios, para se construir arranha-céus, verdadeiros côndons de vidro, inóspitos, fechados, trancafiados, com câmera em tudo, com 30 andares, 40 andares. É necessário se fazer isso.
sobrecarrega o espaço público, sobrecarrega de densidade demográfica os quarteirões. Aqui no espaço onde eu moro, tem um campo de futebol perto, né? Tem shopping, tem cinema, tem condomínios de moradia. Eu calculo que num dia de jogo com o estádio cheio, mais cinemas, mais shoppings, mais as moradias, mais os trabalhadores, deva chegar a 120 mil pessoas em 4 quarteirões. Como é possível? É uma cidade em 4 quarteirões. Como é que funciona o trânsito? Como é que funciona? É um caos, né, de excessos. E a arte está assim também. Então eu entendo que precise se destruir o patrimônio público, isso faz muito no Brasil. Se destitui as nossas qualidades, inclusive como população. Quem foram os nossos grandes artistas, os nossos grandes esportistas? Quem foram? Ninguém sabe. Porque não se fala mais, não se dá valor. Destrói-se o patrimônio para subir um paliteiro na cidade, né? Que sobrecarrega a cidade de emoções, de fluxos, de estresse, de ruídos. Eu tenho percebido na pandemia o excesso de ruídos que se faz. Né? Não se pensa no vizinho, não se pensa no trabalho da pessoa que está no computador, deixa-se cachorros latindo deliberadamente o dia inteiro, né? Em prédios de apartamento. Como é possível? Como é possível viver assim, sem pensar no vizinho, sem pensar no alheio, sem pensar no coletivo, né? Então, essas ideias, eu acho que da arte conceitual, elas acabam sendo muito umbilicais, muito introspectas de quem delira. Então, na verdade, é uma exposição de um delírio individualista. Não deixa de ser um autismo expressado em roupagem de genialidade. Está longe disso. Está longe, né? Então, quando alguém chega e critica, as pessoas ficam tensas. Eu já vi inúmeros curadores, não só aqui no Brasil, como em Nova York ou em Paris, ficarem extremamente zangados com críticas mordazes que se faz à arte conceitual. Mas a própria arte conceitual não é uma crítica mordaz? Então, sim, a população tem o direito de exprimir os seus sentimentos em relação a isso. Eu mesmo estou exprimindo o meu. Deixo bem claro, não sou contra nenhuma vertente artística, nenhum movimento e nenhum tipo de exposição conceitual. Não, faz parte, a gente vai ver. O veredicto dos anos e das décadas vão mostrar qual que é a função dessa arte e para onde ela nos levou. A arte digital é uma outra coisa que faz parte também do nosso tempo e que é bastante polêmica, porém é natural, faz parte da nossa época, né? A histeria e o excesso de tempo, a pressa, a agilidade, eu acho que leva, sim, a arte conceitual a ter o seu significado e a sua significância, né? Apesar de que, se formos pensar conceitualmente, com os raciocínios desse período, não precisa de significado, não precisa de significância para existir. Aí sim seria a eclosão natural das coisas. Então qualquer gesto que se faça, eu aqui como artista, qualquer coisa, se eu resolvo rasgar todos os meus trabalhos, isso é uma arte conceitual. Talvez, ou seguramente vai dar mais views nos meios de comunicação, nesses meios todos de mídias sociais, do que propriamente o vídeo que eu estou fazendo aqui, com um conteúdo que eu considero relativamente qualitativo e que eu venho construindo com muito esforço. Então, se não é para você, para mim é. Então, eu tenho respeito a mim mesmo, tenho respeito, tenho amor próprio e venho construindo gradativamente esse conhecimento. Tenho passado para os meus alunos nos meus cursos, tenho imprimido nas minhas obras que tenho vendido, graças às boas energias do universo, tem pessoas que gostam e que compram. Então é isso que eu prezo, para que o mercado da arte não seja deseducado aos valores estéticos e às qualidades que já houveram, que fazem parte, que são um compilado. Hoje nós temos a capacidade de fazer um compilado de estéticas, como sempre foi a arte. Então, destituir tudo é engraçado, é um outro conceito.
Eu acho que deveria ter um outro nome, mas tudo bem. Fica ali como um período, a gente vai ver no futuro como isso existirá e perdurará no histórico da humanidade, né? Ok. Então são pensamentos, sempre esses vídeos são feitos para fazer você pensar, expondo um pouco também. Eu tenho preferências, é evidente que eu tenho preferências. E quando eu vejo um tubarão dentro de uma caixa de acrílico e que está deteriorando, né? A pessoa que comprou isso, como é que fica com o artista, né? É esteticamente contundente? Sim. Qualquer coisa grande que se coloque dentro de uma caixa de acrílico, com formol ou com água, seja lá o que for, se colocar uma moto, um trator, né, um cadáver, qualquer coisa vai ser impactante, né? Mas tudo bem, essa pessoa fez, ok, fez, mas isso tem um valor de milhões de dólares, né? Os valores também são outra coisa que vocês podem assistir outro vídeo que eu coloquei falando sobre os valores da obra de arte, que são bastante questionáveis, né? Como que se faz? Quem estipula esses valores, né? Então os valores são feitos por um interesse de mercado também, né? Para o artista é interessante também que subam os valores, né? Ele ganha mais, claro. O que eu acho muito interessante, dinheiro funciona muito bem como adubo, distribui. Mais terra adubada, mais riqueza, mais recursos. Concentrar o dinheiro em poucos é um atestado de esterilização. Então, o que está acontecendo também com o capital na história da arte contemporânea é um atestado de esterilização. Vocês não estão percebendo isso? Até vocês que são envolvidos com a arte contemporânea, é triste. E é enfadonho, é esdrúxulo, né? São coisas de um mau gosto, de um mau senso, e que não deveriam mais acontecer. Mas as nossas educações, as nossas percepções e o nosso bom senso, ele vai sendo destruído gradativamente por alguns interesses, inclusive para que não tenhamos uma lucidez política e nem bom senso artístico, ou mesmo de gentilezas sociais, né, que é tão importante numa sociedade, não é verdade? Tá bom? Então, amigos da arte, muito obrigado pela presença. Vamos pensando juntos, né? Vamos pensar que a arte está sempre para agregar e não para destituir, para eliminar, né? A arte é uma matéria de expressões e sentimentos de inclusão, mas a inclusão através de todas as estéticas, tá? Tem um grande, só para terminar isso, eu vou falar de um grande ser que eu aprecio muito, um grande brasileiro, que é o Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso, ele veio lá de trás, ele combateu uma circunstância, eu imagino, né, difícil da imposição moral e cívica de seu pai, que era um militar, né? E eu vi ele falando uma vez que ele viveu os primeiros 20 anos da vida dele submetidos à educação do pai, depois os outros 20 anos se rebelando contra tudo que ele tinha vivido anteriormente, e ele só lembrou de viver ele mesmo, o que ele era, depois dos 40 anos. Eu achei lindíssimo isso. E é um homem que cria qualidades, que ilumina os seus shows, que tem figurino, que tem expressividade, que tem intensidade, que se doa para o seu público, que cativa pessoas de todas as idades, de todos os gêneros, de todos os estados brasileiros. E aonde passar pelo mundo, evidentemente é que vai fazer sucesso. Então, que bom que podemos ver seres e pessoas assim vivas, fazendo parte, distribuindo seus sentimentos periodicamente e continuamente para nós, para agradar os nossos sentidos. E há contundência. Há uma estética também desafiadora, a beleza, há tudo ali. Então isso me interessa, na música, nas artes visuais, na dramaturgia, na expressividade de amigos com quem eu convivo, num bom vinho que eu abro e por aí vai. Na qualidade de afetos que eu posso ter com os meus entes queridos, com os meus familiares e com a minha mulher, principalmente. Eu devo aprender a amar as qualidades e as dificuldades dela. Assim eu posso entender as minhas também. Então isso eu acho fundamental
para nós trabalharmos com as diversidades, né? E a arte é uma diversidade, está tudo exposto, por que vamos excluir? Né? Por que vamos excluir? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Vamos com arte, falando de arte, pensando arte sempre e numa questão de fazer uma saúde cultural, ok? Ampla. Até o próximo vídeo.